Boa noite, Mulheres Hope. Vamos aplaudir nosso Deus. Cadê as mulheres mais lindas de Lajeado? Oh, que coisa linda. Coisa linda é a presença do Senhor em nós. Agora eu estava vendo uma irmã chegar ali. E como é diferente quando a gente está com a presença de Jesus na nossa vida. Porque a gente pode se vestir muitas vezes com uma roupa bem bonita, usar uma maquiagem bonita, né? Mas não transparece aquele brilho, aquela beleza, né? É diferente quando você está arrumada, mas ao mesmo tempo você tem essa presença de Deus. É diferente, né? E transparece de uma forma diferente. O olhar é diferente. É um brilho no olhar, né? Às vezes a gente até nem está tão maquiada porque não deu tempo, né? É na correria. E às vezes a gente vem para a casa de Deus assim, na correria mesmo. Mas você tendo a presença de Deus, o brilho de Deus, isso é incomparável. O olhar fica diferente, o sorriso é diferente, né? Não é aquela cara fechada. E é tão bom a gente ter Jesus na nossa vida. Nós vamos buscar, né, a presença mais ainda dele hoje, amém? E você vai sair daqui renovada, cheia da presença do Espírito de Deus, para transbordar dentro da sua casa, para trazer o céu para dentro da tua casa, né? Essa unção, essa presença de Deus lá dentro. A gente sabe que o dia a dia na família muitas vezes não é fácil, né? É a criação dos filhos, cuidado com a casa, com o marido, com o trabalho. São muitas coisas. A gente fica com medo de deixar a desejar, né? Mas o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. E Ele nos dá sabedoria. Nós precisamos ser sábias, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Nós precisamos de sabedoria, e isso o Espírito de Deus tem para nos dar, amém? Em nome de Jesus. Então põe a mão no seu coração, fale com Deus, nosso Deus e Pai. Nós entramos em oração, Pai amado, diante do Senhor. Abrimos o nosso coração, meu Pai, e declaramos que estamos aqui por causa de Ti, que estamos aqui, meu Pai, para buscar a Tua face, a Tua presença mais e mais. Queremos ter a sabedoria do alto. A Escritura diz que a sabedoria da terra, ela é diabólica, porque ela é terrena. Mas a sabedoria que o Senhor tem para nos dar não é terrena, ela é do céu, ela é espiritual. E nós queremos essa sabedoria, Pai, que vem de Ti. Sabedoria na forma de olhar, sabedoria na forma de falar, sabedoria no momento certo que devemos falar aquilo, Pai, que muitas vezes nós precisamos dizer, mas que tenhamos a forma certa de falar, o momento certo de falar, Pai. Nos ajude a sermos mulheres sábias, que nós venhamos ter, Pai, cada dia mais a presença do Teu Espírito Santo transbordando dentro de nós, para que possamos, meu Deus, lidar com os nossos filhos, com o temperamento dos nossos filhos. Nós reconhecemos que muitas vezes é difícil, Pai, porque nós mesmos também não somos fáceis, mas nós precisamos, Pai, de mansidão. E a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos dá a mansidão. O Espírito Santo nos dá o domínio próprio. E nós queremos esse domínio. Nós queremos esse autocontrole. Que a gente não fale palavras que tragam maldição sobre nós e nem sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Confessamos que muitas vezes falamos o que não devemos, Pai.
Confessamos que muitas vezes não somos sábias no falar e que precisamos muito de Ti. Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude, Espírito Santo, enche o nosso coração de amor. Que o amor encobre uma multidão de pecados. Pai, vem com a Tua presença e enche-nos. Obrigado por nos amar. Diga para Ele: Pai, obrigado por me amar, obrigado por me aceitar, mesmo com minhas fraquezas, mesmo com minhas falhas. Obrigado pela Tua graça salvadora. Obrigado porque o Senhor diz que nunca me lançará fora. Nunca Ele vai lançar você fora. Ainda que Ele conheça cada uma das suas fraquezas e cada uma das suas falhas. Isso é a graça, isso é o amor de Deus. Ele acredita em você, Ele insiste em você. Ele sabe que você e eu podemos ser melhores, que eu e você podemos crescer, amadurecer espiritualmente e ser uma bênção nas mãos dEle. Oh, aleluia, Senhor. Adore Ele de todo o seu coração. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Uns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Chame por Ele nessa noite. Não é sobre Paizinho, nós precisamos religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou?
Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Estar contigo, Pai. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. Se precisar, e se precisar, é só chamar. Não é só de formalidade. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Ele é o nosso Pai amado, o nosso Pai querido. Ele está presente todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Quando você está sozinha, quando você está chorando, quando não tem ninguém ao seu lado, Ele está ali. Ele está dizendo: filha, eu estou aqui. Eu não te deixo, eu não te abandono. Eu sou o teu pai. Sou eu que te tomo pela mão. Não tenha medo, minha filha. Sabe quando aquela filha segura na mão do pai, sabendo que o pai segura ela muito forte com as suas mãos e que não permitirá com que nada de mal aconteça com ela? Nós precisamos ter esse relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos, irmãs, entender que nós temos um Pai Celestial. E às vezes nós estamos com medo de muitas coisas, porque verdadeiramente não estamos entendendo o cuidado desse Pai, o amor desse Pai. Ele é um Pai zeloso, um Pai cuidadoso. Ele te protege. Ele manda o sustento para você. Se você está com necessidade, esse Pai vai abrir portas para você. Ele vai sustentar você. Ele vai prosperar a sua vida em todos os sentidos. Ele vai te abençoar sentimentalmente. Ele vai te abençoar na sua casa, na vida dos seus filhos. Ele vai abençoar seu casamento. Ele vai abençoar suas finanças. Porque você confia na provisão do Pai. Porque você confia no cuidado do Pai sobre vocês. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te protejo. Sou eu que te tomo pela tua mão, com a minha mão direita vitoriosa. Sou eu estou com você. Oh, aleluia, aleluia. Adore Ele, adore, 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 porque Ele está vivo. Ele está olhando para você. Há uma unção sendo derramada nesse lugar. Há uma unção sendo derramada nesse lugar. Se derrame em Deus. Se derrame diante do Pai. Derrame seu coração. Derrame sua oração aqui. Aleluia, aleluia.
Ele te abraça nessa noite. Oh, Ele te abraça, filha. Orarabassoreramai, adore, adore Ele. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Adore Ele aqui nessa noite, declare isso. O choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Onde está a sua alegria? Todavia eu me alegrarei. Onde está a sua alegria? Oh, declare ainda. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare: eu tenho um Deus, o Pai, nós temos Pai. Eu tenho. Um Deus Abre a tua boca e declare isso a Ele. que não vai deixar Não importa. essa luta te matar e o desespero me tocar. Oh, por mais pressão, Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. declare mais uma vez: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Tenha certeza disso nessa noite. Que não vai deixar essa luta me matar, que o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Erga suas mãos e declare isso, que o choro pode durar uma noite. Levante as suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. tenha certeza disso nessa noite. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso. Ainda que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira oh, todavia eu me alegrarei. todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. Oh, ainda, Pai, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
isso que nós precisamos declarar, para que o inferno ouça. Para que o inferno ouça que você se alegra no seu Deus, que a sua alegria está nele, na presença dele, que a sua alegria não está num momento, não está em coisas, não está em situações e circunstâncias, mas que a sua alegria está no Pai, que a sua alegria está em Deus. Em nome de Jesus, que nada tire a alegria do seu coração. Nós precisamos de verdade aprender a descansar. Quantas vezes nós oramos e não descansamos o nosso coração, porque na verdade não confiamos que Ele vai fazer por nós. Pai, nós precisamos descansar, porque quando nós conseguimos descansar, o Senhor começa a operar. Então tira de nós a ansiedade, Pai. Tira do nosso coração a ansiedade. Às vezes nós queremos ver tudo mudando da noite para o dia. Nós queremos respostas para ontem. Nos ajude, Senhor, durante o processo, a amadurecer e crescer. E eu tenho certeza, como diz a Escritura, que se nos humilharmos debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, ao seu tempo nos exaltará. Ao seu tempo Ele vai te exaltar, minha irmã. Se humilhe no sentido de depender dEle. Se humilhe no sentido de dependência total dEle, de entrega total a Ele, de confiança inteira nele. Talvez a resposta não chegou ainda, porque ainda não atingimos esse lugar de descanso nele. Se humilhe e dependa completamente dele. Ele vai te exaltar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que o Pai vai prover para você. E eu acredito que para muitos, em poucos dias, Deus vai prover coisas lindas na sua vida. Em nome de Jesus, em poucos dias o Senhor vai prover coisas gloriosas na sua vida, para a honra e glória dEle. Aleluia. Nós vamos cantar mais esse, em nome de Jesus. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você. bata nessa noite. Entrar. Declare isso nessa noite, é só bater. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Oh, é só bater. É só bater. Ele está batendo nessa noite. Eu vou abrir pra você Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Oh, aleluia.
Diga isso pra Ele. que era lindo assim. Meu noivo Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar já aqui. coloquei. As minhas vestes brancas. Estou. Você está esperando por Ele nessa noite. Declare isso com força para Ele. Maranata, oh Maranata, oh tem fogo aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, ou pode morar. Pode Declare, morar tem fogo aqui, Senhor. tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu sou tua casa. Tua morada. O que nós somos? Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. Tua casa. Nós somos, Pai. Tua Nós somos a tua morada. habitação. Eu sou teu lar. Mude as O teu perdão. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Declare isso, eu sou a tua casa. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as Declare isso com mais força. Eu sou a tua casa. Eu sou. Oh, nós somos, Pai. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Perdão é lugar. completo. Sinta o perdão dele nessa noite te alcançando. Ele sara minha alma. Ele sara minha Sinta o alma. perdão dele aqui, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Eu sou tua casa, eu sou. tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mais uma vez, eu sou tua
Obrigado, Pai. Vamos aplaudir Ele. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, nosso Deus, nosso Pai. Seja adorado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Senta um pouquinho. Coisa boa. Estão sentindo essa presença aí? Amém? Vai se derramando. Se sentir vontade de se atirar no chão, se atira, né? Sentir vontade de chorar, chora. É assim que tem que ser. A irmã já está se abanando assim, né, irmã? Eu já vou chamar, eu convidei a Ana para trazer uma palavra hoje. E só vou comentar que ontem nós fizemos a oração aqui, né, Tato? Hoje de manhã já tivemos resposta ali da Dinda do Tato. Ela me perguntaram se ela é daqui, né? Nós membros daqui da Refúgio. Não é, mas é como se fosse, porque é família, né? Nós somos a família de Cristo. E ela sempre estava acompanhando, né, Tato? E hoje de manhã nós ficamos sabendo, a irmã Dilis mandou para mim que ela sentou, saiu da UTI. Saiu da UTI. Eu quero que vocês continuem orando. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você continue orando. Lembra da Maria hoje de madrugada, ou onde você dormia? Essa madrugada eu estava orando por ela também. Eu sei que tem mais gente aqui orando. E ela saiu da UTI. Aí sentaram ela numa cadeira, que fazia tempo que não sentava. E já começou a babosear assim. Sim, a palavra sim. Ela não conseguia falar. Estava bem aos olhos humanos. Era impossível, né? Mas o Espírito de Deus está ali. E nós vamos continuar orando. E Deus vai completar uma obra linda. Eu fui lá e eu disse para ela: tu vai pregar lá na Refúgio Strong para levar o testemunho? Ela disse: eu vou. Por que ela disse eu vou? Eu disse: se tu vai, aperta a minha mão bem forte. E ela fez assim na minha mão. Ai, em nome de Jesus. Ana, vem aqui. Deixa o Espírito Santo te usar hoje. Ana é muito usada pelo Espírito Santo. E eu estava falando com Deus. Deus tocou no meu coração de chamar ela. Ela tem pregado bastante aqui para os jovens. E a gente tem chamado ela para fazer o momento da oferta. Ela disse: eu já vou bem alegre. Né? E vem com alegria. Então hoje ela vai trazer uma palavra para vocês. E Jesus vai usar muito ela para abençoar a vida de vocês. Amém? Amém, irmãs. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Aleluia. Deus é fiel. Amém. Irmãs, quem aqui está no grupo das Mulheres Hope? Levanta a mão. Muita gente não está. Quem não está, no final você dá seu nome lá para a Karen, para a pastora. Elas vão estar colocando você no grupo. Mas antes de começar, eu quero dizer para vocês que nós servimos a um Deus vivo e a um Deus de milagres. Porque quando o Tato me mandou a notícia da Dinda dele, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para a pastora. Minha sogra também já tinha mandado. Eu falei: pastora, ora, porque Deus deu o dom da cura para ela. E eu falei: eu creio, eu sinto, pastora, no meu coração, que se a senhora for lá e se a senhora orar por ela, ela pode ser curada através da sua oração. E a pastora, mais do que para ontem, ela já se colocou uma roupa e já foi para o hospital. E eu coloquei isso no grupo das mulheres. Eu falei assim: mulheres, orem, vamos levantar um clamor, porque ela é uma mulher de oração. E se alguma de nós, se a pastora, se a nossa igreja, se a nossa família, se alguém estivesse precisando de uma oração, essa é uma mulher que se colocaria à disposição de levantar um clamor nos céus, à busca de um milagre. E eu falei no grupo: irmãs, a gente vai orar. E na segunda-feira, no encontro de mulheres, nós vamos testemunhar juntas esse milagre. E nós estamos hoje aqui juntas testemunhando esse milagre. Irmãs, eu me arrepio falando, porque isso é muito sério. Deus não fecha os ouvidos por um clamor levantado
principalmente por mulheres. Quando a gente se une, quando a gente se aglomera, quando uma mulher se ajoelha, Deus abre os ouvidos, os olhos de Deus se inclinam para a terra. Em nome de Jesus, que você saia com esse milagre no seu coração, porque o milagre está acontecendo lá dentro do hospital, mas esse milagre, esse testemunho, ele serve para que nós mulheres, nós possamos entender a nossa força juntas. Sabe, Deus não faz nada para uma única pessoa. Deus faz para uma humanidade, Deus faz para os filhos, Deus faz para um todo. E quando o Senhor, Ele colocou no coração da pastora o desejo por esse encontro, de ter culto de mulheres, eu lembro que ela me chamou e ela disse assim: Ana, sabe, na Bíblia 2 mulheres sempre andam juntas. Ela disse: então eu gostaria que tu me ajudasse. Eu falei: amém, pastora. Deus deu o nome para ela. Como eu sei que tem mulheres novas, eu vou reforçar. Hoje você está no encontro de mulheres Hope, porque Hope é esperança. Sabe, hoje olhamos para Ele, a esperança de um futuro em Deus. Talvez você olhe para o mundo, você olhe para a sua vida e você pense: eu quase não tenho esperança de que a história da minha casa mude, de que a história dos meus filhos mude. Mas eu quero dizer para você que se você olhar para Ele, há esperança. Sabe, o bom de andar com Deus, Ele está sempre esperando que você clame. Ele faz por um justo, irmãos. Um justo. Deus move os céus por um justo. Olha o que Deus não faz quando mulheres se juntam. Sabe, nós precisamos andar juntas, nós precisamos dar a mão para alguém, nós precisamos ser mulheres que levantem outras mulheres, e é para isso que nós nos reunimos, para nós sermos mulheres que fazem a diferença num mundo onde mulheres se reúnem para disputar, onde mulheres se reúnem para aparecer, onde mulheres se reúnem para uma ser melhor que a outra, onde mulheres se reúnem para uma diminuir a outra. Aqui nós seremos a diferença, e nós juntas podemos ser um grupo de mulheres que levanta outro grupo de mulheres, que levanta uma cidade, que levanta um estado. Ei, Deus está nos chamando para ser mulheres posicionadas, para que juntas nós possamos ajudar a posicionar outras mulheres. Sabe, você está entendendo a grandiosidade disso? Olha para o que Deus está nos chamando. Só que talvez você me escute e você pense assim: eu não consigo nem posicionar a minha casa. Está tudo desorganizado dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Eu não consigo nem ter um diálogo com o meu marido. Sabe, os meus filhos, eles estão perdidos. Nós vivemos numa família que não tem tempo de mesa, que não tem tempo de comunhão. Como Deus pode estar me chamando para que eu possa ser alguém que ajude a posicionar outras pessoas se eu não estou posicionada? Sabe, irmão, a gente tem uma conduta de olhar sempre para o agora, para o que a gente vive, para a nossa situação, para o estado atual que a gente está. Mas Deus, Ele vê lá na frente. Deus não está te olhando pela tua capacidade hoje, do que tu está sentindo, do que está dentro do teu coração. Deus, Ele não está olhando para as guerras que tu enfrentou hoje. Deus já está te olhando lá na frente e Ele está te dizendo: ei, filha, eu já te garanti a vitória, eu já te garanti a cura, eu já te garanti a salvação, eu já te garanti a libertação. E sabe, nós não precisamos fazer nada para isso, porque ontem a pastora falava: é pela graça, e graça é um favor. Eu não mereço, nem você merece, mas de favor, sem merecimento, Ele já nos alcançou. Então, em nome de Jesus, que a gente comece esse culto com essa mensagem no coração. Juntas nós podemos ser mulheres posicionadas em Deus. Sabe, se eu fizer a minha parte, se eu pegar a mão da minha irmã do lado, se no dia que ela tiver caída eu levantar, grandes coisas podem acontecer no nosso meio. Que nós podemos ser essas mulheres que vão fazer a diferença na nossa casa, no nosso trabalho. Talvez com o pouquinho que Deus te confiou. Talvez lá no teu emprego.
Sabe, talvez você é uma pessoa que está o dia inteiro nas redes sociais. Faz a diferença nas redes sociais. Posta algo que agregue. Posta algo que vai edificar a vida de alguém. Nós podemos ser a diferença. E essa diferença ela pode começar por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Que bênção começar um culto podendo testemunhar e contar esse milagre. Quero dizer para vocês que quando a pastora me falou na semana passada que eu iria trazer a palavra, eu já comecei a orar. Falei, Senhor, me dá uma palavra. Deus não estava me dando uma palavra, eu fui mexendo meus pauzinhos, né? Que a gente é assim. E eu tinha construído uma palavra. E eu falei para o Tato, Tato, ontem eu acordei, eu falei, não é essa palavra. Eu tinha feito tudo tão milimetricamente pensado, mas amém. Hoje eu falei, pastora, eu fui fiel. Mas Deus mexeu com tudo, Deus desorganizou tudo que eu tinha organizado. E Deus trabalha assim, né? Não é do nosso jeito, é do jeito dele. E eu me dispus a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não porque eu sou alguma coisa, porque bem pelo contrário. Talvez de todas vocês eu seja a mais improvável. Mas porque eu me coloco nessa situação. Para que Deus ele possa me usar de acordo com a vontade dele. Não porque eu mereça, mas porque todos os dias eu preciso da misericórdia e da graça dele para me alcançar. Então feche seus olhos, nós vamos orar. Papai, obrigada. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque no nosso meio tu tem levantado mulheres, Jesus. Mulheres que têm fome e sede pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque tu trouxe aqui numa segunda-feira mulheres que deixaram suas casas, seus filhos, seus afazeres, para vir em busca de um relacionamento mais profundo contigo. Em nome de Jesus, Paizinho, eu te peço que a partir desse momento tu vá acalmando e aquietando o mais íntimo de cada coração. Eu peço, Senhor, que tu vá apagando, tirando da memória, colocando, Pai, a ser esquecido tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje. Vá tirando, Senhor, vá passando uma borracha. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro esse momento a Ti, é que só o Teu Espírito fala. Nós calamos todas as outras vozes, Senhor. Todas as outras vozes, em nome de Jesus. Tudo que vem para nos tirar a atenção, tudo que vem para nos tirar o foco no mundo espiritual, em nome de Jesus, já caiu por terra. Eu agradeço, Senhor, porque eu sei que a partir desse momento, o Teu Espírito Santo começa a preparar cada coração. O Teu Espírito Santo começa a remexer o mais profundo de cada coração. Senhor, essa palavra ela foi consagrada a Ti. E Tu sabe, Pai, as mulheres que elas precisam atingir. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse momento a Ti. A Tua palavra é viva, a Tua palavra se renova, a Tua palavra muda. Um encontro contigo, um toque nas Tuas vestes cura. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por encontros reais contigo. Que essas mulheres saiam daqui, Jesus, podendo testemunhar que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu tem liberdade nesse lugar. Que o Teu fluir ele aconteça de maneira mansa e natural. Espírito Santo, esse prédio é Teu. Espírito Santo, essas cadeiras são Tuas. Essas mulheres, elas são Tuas, Pai. Em nome de Jesus, venha cuidar de nós como a menina dos Teus olhos. Amém. Amém. Amém, irmãos. A palavra que Deus me deu para compartilhar hoje com vocês é sobre a aliança. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o poder que há numa aliança. Eu não sei como acontece com vocês, mas eu na minha vida, sem buscar o Espírito Santo, sem orar e sem pedir direção para Deus, eu só me meti em furada. Toda a aliança que eu tentei fazer com pessoas, toda a aliança na minha vida que eu tentei fazer com pessoas, sem ter buscado a direção de Deus,
todos esses planos foram frustrados. E hoje nós vivemos um mundo de frustrações. E uma das nossas maiores frustrações é por não pedir a direção do Senhor antes de fazer uma aliança. O dicionário vai dizer que a aliança é um pacto, é um acordo que concretiza um compromisso entre duas pessoas. Quem aqui é casado? Amém. Quem é casado tem uma aliança no dedo. Quem não é, tem que casar, irmã. Quem não é, tem que casar. Tá juntada, vamos lá. Deus vai prover. Né? Mas quem é casada tem um compromisso, tem um pacto com o Senhor. E eu tenho um pacto com alguém, porque o casamento, ele é de Deus. Então, antes de mais nada, eu estou sobre uma aliança de Jesus, de Deus, do Pai e do Filho. Eu estou debaixo dessa aliança. Mas o meu compromisso também é com o meu parceiro. E essa aliança que eu tenho no meu dedo, ela me garante duas coisas. Ela me garante direitos e ela me garante deveres. Eu hoje sou casada com o Tato, para a glória de Deus, e eternamente serei, até que Deus resolva levar um ou outro, porque eu já disse para ele. É só depois de morta, não tem outra saída, não tem outra opção. Mas a verdade é que essa aliança, ela me garante essas duas coisas. Eu, como esposa, tem coisas que eu preciso cumprir. Também tem coisas que eu preciso receber. Com Deus é a mesma coisa. Uma aliança com o Senhor, ela te garante direitos. E é muito bom na hora de reivindicar direitos, né? A parte que a gente não gosta muito é dos deveres. É do que eu tenho a obrigação de fazer com Deus, né? Mas a grande verdade é que se nós olharmos para a Bíblia e para a palavra de Deus, a gente vai ver que desde Gênesis, o Senhor, Ele já fazia alianças com um povo. E falar de aliança é tão sério, é tão importante, que a própria palavra, ela é dividida em dois tempos. O Antigo e o Velho Testamento. A Antiga e a Nova Aliança. Então, uma aliança, ela é poderosa até mesmo para dividir dois ciclos. Deus, Ele trabalha dessa forma. E por que eu e você, a gente precisa entender a forma que Deus trabalha? Porque olhando para a forma que Deus trabalha, olhando para as Escrituras, nós vamos entender. E o coração de Deus, Ele se revela para nós quando nós entendemos a forma que Ele trabalha. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a Escritura, a gente conhece ali o coração de Deus. E a gente ora tanto por isso, né? Sou uma pessoa que eu faço muita oração. Senhor, me revela os segredos mais íntimos do teu coração. E o Espírito Santo já me diz, lê a Bíblia. Está tudo lá. A gente gosta na hora de pedir, né? Mas a hora que Deus diz assim, ai filho, o teu dever é ler. Eu até posso te dar uma revelação, mas vai lá e abre a palavra. E se a gente abrir essa palavra, a gente vai ver que desde Gênesis, Deus já trabalhava com alianças. Deus já fazia alianças. Só que lá no começo da palavra, como é que era a aliança de Deus? A aliança de Deus era com uma pessoa e ela beneficiava um povo, um grupo. A primeira aliança que Deus fez na Bíblia foi com Noé. A criação estava perdida. Deus decide acabar com tudo que Ele fez. Então vem o dilúvio. Mas Ele encontra Noé e Ele faz uma aliança com Noé. Então Noé pega a sua família, pega animais, Noé pega as pessoas em que o Senhor mandou que ele pegasse, Noé constrói uma arca. Só que essa aliança, assim como a nossa, ela tem um sinal. E o sinal da aliança que Deus fez com Noé, quem sabe qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé?
O arco-íris. O sinal da aliança que eu tenho com o meu esposo é esse aqui. Vocês também, né? Mas com Noé, Deus fez uma aliança. Através de Noé, uma descendência foi abençoada. E Deus deu um sinal para essa aliança. O arco-íris. Depois de Noé, Deus faz uma aliança com Abraão. E da mesma forma, depois de Deus fazer uma aliança, depois, como eu falei, né? Deus faz uma aliança com Abraão, mas ele fala os deveres, o que Abraão tem que fazer. Abraão é fiel, vai lá e faz. Aquela aliança, ela se concretizou. E teve um sinal que revelava essa aliança. E o sinal dessa aliança de Deus com Abraão era a circuncisão. Todo menino que nascia tinha que ser circuncidado, né? Vocês sabem, é a pelezinha do pênis do menino que era lá era cortada. Esse foi um sinal da aliança de Deus com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, mas através de Abraão, um povo e uma descendência foi abençoada, tá? Mas percebam uma coisa que eu e você nós precisamos entender. Era com uma pessoa. Mas a recompensa dessa aliança era capaz de alcançar um povo. Alcançava outras pessoas, amém? Amém. Teve outras alianças que Deus fez na Bíblia. Deus faz uma aliança com Moisés. E como sinal dessa aliança, como símbolo dessa aliança, existem o quê? As tábuas, as leis de Moisés. Então toda vez que Deus trabalha na Bíblia com alianças, Deus tinha um sinal. E essa aliança era também a combinação dessas duas coisas. Tinham deveres, né? Comigo e com você é a mesma coisa. Deus fez uma aliança comigo e com você. Mas é uma aliança diferente, porque é uma aliança de sangue. Sabe, num determinado momento da Bíblia, Deus vê que a antiga aliança que ele tinha feito começa a sofrer rupturas. A humanidade rompe essa aliança com o Senhor. E Deus, misericordioso, ele decide fazer uma nova aliança. Só que essa nova aliança, ela tem um diferencial, ela tem algo muito importante que eu e você nós precisamos entender. Ela não abençoava só um povo. Ela abençoava e ela alcançava a humanidade inteira. Eu e você somos frutos de uma aliança que abençoa uma humanidade inteira. Eu e você, nós estamos debaixo dessa nova aliança. E escute, essa nova aliança, ela tem um pacto de sangue. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas toda aliança que ela tem um pacto de sangue, ela é uma aliança mais importante. Porque ela tem um pacto de sangue. Escutem uma coisa bem interessante. É papo de mulher, é reunião de mulher, amém, irmãs? Então vamos falar assunto de mulher, né? Vocês sabem, vocês vão rir. Vocês sabem que a mulher tem o ímã, né? O ímã da mulher. E o que acontece? Quando a mulher ela tem a primeira relação com seu marido, ele se rompe. E quando acontece esse rompimento, o que acontece ali? Sangra. Os médicos e a ciência não sabem explicar por que esse órgãozinho existe na mulher. Por que a mulher tem essa parte desse órgão? A ciência não explica, os médicos não explicam. É como se aquilo ali existisse para bulufas, para nada. Mas os romanos, eles acreditam que nós temos essa parte do nosso corpo, para que quando a gente tem essa relação com o nosso marido, nós estamos fazendo se cumprir ali uma aliança de sangue. E uma aliança de sangue não se corrompe.
A aliança que eu e você, a gente tem com os nossos maridos, não pode ser corrompida, porque é uma aliança de sangue. A aliança que eu e você nós temos com o Senhor, ela não se corrompe, porque é uma aliança de sangue, porque Jesus ele manda o seu filho, o seu único filho, para morrer numa cruz, em amor a mim e a você, e ele sangra. Essa aliança, ela é de sangue. Sabe, irmãos, tem algo que Deus falou muito comigo quando eu comecei a entender e a construir essa palavra, que é sobre Davi. Davi, ele era um menino improvável, ele era o menos favorecido. E vocês sabem que quando Davi ele vence o gigante, ele não estava indo para a batalha. Davi não estava indo para a batalha, Davi não tinha sido nem selecionado para aquela batalha, Davi nem estava no exército. Ele tinha ido levar alimento para os irmãos. E quando ele chega lá, ele vê que o exército todo teme a um homem grande. Nós somos assim. Às vezes a gente tem um problema, a gente tem uma doença, a gente está passando por uma situação difícil e a gente olha para aquele problema e a gente vê ele grande, a gente vê um gigante e a gente começa a alimentar esse problema e tudo que eu alimento cresce. Então aquele gigante ele começa a ficar cada vez maior na nossa vida. E a gente alimenta aquilo, a gente alimenta aquela situação, a gente alimenta aquela doença, a gente alimenta aquela angústia, a gente alimenta a depressão, a gente alimenta a tristeza, a gente alimenta a traição, a gente vai alimentando aquilo. E a nossa mente ela vai se alienando a essa situação. De repente a gente olha para aquilo e a gente diz assim, é invencível. Ninguém consegue vencer. A palavra diz que o exército, ele já tinha, aquele exército todo de homens, já tinha medo do som que o gigante fazia. E aquele gigante era só um homem grande. Mas olha o que o poder de uma aliança faz. E agora eu estou entrando na melhor parte da palavra. Você precisa entender isso. Porque quando a gente entende isso, a gente entende quando aplicar essa palavra na nossa vida. Quando uma aliança consegue te proteger. Porque sabe quando nós somos protegidos pela aliança do Senhor? É quando nós entendemos que Deus ele tem uma aliança conosco. E por ter uma aliança conosco, nós temos um símbolo. Nós somos marcados, nós fomos separados, nós fomos escolhidos. E quando Davi ele olha para aquele gigante, ele não vê um homem grande. Você sabe o que ele vê quando ele olha para aquele gigante? Ele vê um homem sem aliança. Davi ele olha para aquela situação e a palavra vai dizer que ele diz assim, ó, quem é esse incircunciso? Sabe o que isso quer dizer, irmãs? Davi olha e diz assim, ó, quem é esse que não tem aliança com Deus? Eu fico imaginando a cabeça de Davi. Davi devia ficar pensando, esse exército todo de homens fortes, poderosos, valentes, estão temendo alguém que não tem aliança com Deus? Sabe o que eu e você a gente tem que entender, irmãs? Que quando o gigante se colocar na nossa frente, a gente não tem que olhar para o tamanho dele. A gente tem que olhar, é doença, tem aliança com Deus? Não tem, então eu posso derrotar. É um câncer, tem aliança com Deus? Não tem, eu posso derrotar. É depressão, a depressão tem aliança com Deus? Não tem, então eu já venci. É traição, a traição tem aliança com Deus? Não tem, então eu já venci. É espírito da morte, não tem aliança com Deus. Demônio não tem aliança com Deus. Tempestades não tem aliança com Deus. O inferno não tem aliança com Deus. Então toda vez que um gigante se colocar de pé na sua frente, você não tem que olhar para o tamanho dele. Você vai ter que olhar e pensar, tem aliança com Deus? É incircunciso, não tem aliança com Deus. Davi ele enfrenta esse gigante e ele vence esse gigante porque ele não olha para o tamanho. Davi ele era audacioso.
Ele era valente, ele era corajoso. Imagina Davi se olhando no espelho. Ele assim, o gigante assim. Ele tinha que olhar para cima assim para falar com o gigante. Imaginem, gente. Mas ele vence aquele gigante, sabe por quê? Porque os olhos dele estavam em quem ele servia. E ele olhou para aquela situação e ele diz: essa situação não tem aliança com Deus. E eu tenho, se eu sou filho, se eu sou marcado, se eu tenho a marca da promessa e ele não, ei, eu já venci. Eu vou enfrentar. Tem situações da sua vida que você não está enfrentando. E Deus fala isso muito forte no meu coração. Porque você está olhando para a situação, você está olhando para o momento, você está olhando para o que você enxerga. Mas em momento nenhum você tem olhado: ei, Senhor, tem aliança contigo. Tem a marca da promessa. Sabe, irmãs, essa é uma chave que pode nos proteger em meio aos problemas, em meio aos dias difíceis, em meio às guerras que se levantam na nossa vida. Você está com problema com o seu filho está nas drogas, o seu filho está perdido. Ei, Senhor, tu tem compromisso com as drogas? Tu tem uma aliança com as drogas? Não, então eu vou enfrentar e eu já venci, porque eu tenho uma aliança contigo. Ei, Deus tem uma aliança com você, mulher. Deus tem uma aliança com a sua casa. Deus tem deveres para cumprir com você. Deus tem obrigações que Ele vai cumprir com você. Sabe o que falta? Aquilo que eu falei lá no começo: posicionamento. E a palavra ela nos ensina. Por isso que eu disse, nós precisamos conhecer sobre a palavra. A palavra nos ensina, através da vida de muitas mulheres, a nos posicionar em Deus. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu e você, a gente está lá na rede social, no YouTube, no Instagram, admirando as blogueiras, influencers do momento. Será que elas têm uma aliança com Deus? Será que elas têm algo para nos ensinar? Será que nós temos algo a crescer, a evoluir? Será que elas conseguem acrescentar algo na nossa vida? Então nós precisamos nos voltar para a palavra. E eu trouxe aqui 2 exemplos de duas mulheres que tinham aliança com Deus. O primeiro exemplo está lá em Êxodo 1:15, nós vamos ler até o 21. Essa palavra fala sobre 2 parteiras, Sifrá e Puá. E diz assim, ó: o rei do Egito, pode colocar na NVI, por favor? Obrigado. Diz assim, ó: o rei do Egito ordenou as parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? E as parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se muito numerosos. Amém. Deixa lá no 19, por favor. Tem algumas coisas que eu e você nós precisamos aprender com essas 2 mulheres, porque isso vai fazer com que nós nos posicionamos de maneira correta em Deus. Isso vai fazer com que eu e você possamos entender a magnitude, a amplitude, a grandeza de uma aliança com Deus. A palavra está dizendo que existiam 2 parteiras, tá? Porque era um tempo em que as crianças nasciam através de parteiras. Essas parteiras se chamavam Sifrá e Puá. Certo dia o rei, o faraó, ele queria diminuir aquela descendência, queria diminuir a força daquele exército, e ele faz o quê? Ele chama elas e ele é bem reto e franco. Ele diz assim, ó: todo menino que nascer vocês matem. Quando é menina, deixe viver. Só que essas 2 mulheres, elas eram mulheres posicionadas.
E elas sabiam com quem elas tinham uma aliança. Elas tinham uma aliança com a vida. Elas não tinham uma aliança com a morte. Sabe, quando eu e você, a gente entende que nós temos uma aliança com vida, que Deus nos deu uma aliança para que nós possamos gerar vida, para que nós possamos trazer vida, a gente se posiciona onde Deus está nos chamando. A minha boca precisa gerar vida. As minhas atitudes precisam gerar vida. O meu modo de vestir precisa gerar vida. O meu modo de me comportar precisa gerar vida. Eu sou uma mulher que preciso gerar pensamentos de vida em outra. Eu não posso gerar pensamentos de morte. Mas o faraó, o rei, o maioral da época, chama elas e diz: ó, tem que matar. E a primeira coisa que nós aprendemos com ela, a palavra está dizendo que elas temem ao Senhor. Lá no versículo 17. Vai dizer assim: contudo as parteiras temeram a Deus. Quando nós sabemos com quem nós temos uma aliança, nós temos medo de rompê-la. Eu não posso romper essa aliança. Minha aliança não é com o faraó. Hoje eu posso estar sendo conduzida por pessoa, mas eu fiz uma aliança com o Pai, então eu preciso obedecer a Deus. E essas parteiras, elas temem a Deus. Nós precisamos ser mulheres que temem a Deus. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos com ela, está lá no versículo 19, é o que eu mais gosto. É algo que Deus fala muito comigo sobre isso, e muitas de vocês que já conversaram comigo sabem, porque eu sempre tento instruir dessa forma, porque eu aprendi dessa forma. A palavra está dizendo que as parteiras respondem ao faraó. Quando elas são conflitadas pelo faraó. Quando o faraó chama e dá essa ordem para elas. Dá ordem não, quando ele vem e cobra delas, né? Vocês estão deixando viver os meninos? O que está acontecendo? Elas respondem muito rapidamente. Elas dizem assim, ó. As parteiras respondem: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Sabem o que elas têm? Estratégia, irmãs. Elas são muito estrategistas. Imagina que resposta rápida que elas deram diante do confronto. Elas estavam sendo confrontadas, elas tinham que ter uma desculpa ou elas morreriam. Elas não tinham escolha. E mesmo não tendo escolha, elas preferiram desobedecer às ordens humanas e obedecer a Deus, a temer a Deus, porque sabiam com quem eram aliançadas. Sabe, quando nós escolhemos obedecer a Deus, Deus nos dá estratégia para lidar com os nossos conflitos. Nós precisamos ser mulheres cheias de estratégias divinas. Sabe, quando as guerras começarem a se levantar na sua casa, não responde na mesma medida. Não deixa que a situação te leve. Não deixe que da sua boca gere morte. Não deixe que o seu comportamento gere morte. Mas você se posiciona, você fecha seus olhos e você diz: Senhor, esse gigante acabou de se levantar aqui na minha casa. Ai, Paizinho, me dá uma estratégia para vencê-lo. Eu olho para essas mulheres e eu vejo duas mulheres estrategistas. Quando as estratégias elas vêm do alto, irmãs, a gente sabe que não é de nós. Sabe, imagina eu e você numa situação dessas. A gente tem uma ordem para matar, a gente descumpre a ordem. De repente o faraó nos chama, nos confronta. Ei, escuta aqui, como assim estão vivendo? Olha que rapidez a forma que elas falam. Eu não consigo chegar a atender essas mulheres, porque essas mulheres elas têm muito vigor, elas são muito fortes. Olha a desculpa que elas têm. Elas dão a vida, elas dão a luz antes de nós chegar. Estratégia, irmãs. Só mulheres posicionadas em Deus, somente mulheres que sabem com quem são aliançadas, conseguem ter esse tipo de estratégia em momentos de confronto. E a palavra vai dizer, lá no versículo 21, a palavra vai dizer que elas são recompensadas por aquilo que elas fazem. Ei, se você escolher hoje ser fiel à aliança que Deus colocou no seu dedo, você vai ser recompensada. Porque naquela época as parteiras, elas geralmente eram mulheres estéreis e que não podiam dar a vida. Elas não podiam gerar. Mas a palavra está dizendo, ó, visto que as parteiras temeram a Deus,
Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Isso me leva a crer que essas mulheres, elas receberam o milagre do Senhor. Elas sabiam quem elas eram. Elas sabiam para que elas tinham sido chamadas. Porque elas estavam posicionadas com aquele que fez aliança com ela. Você sabe quem te chamou para fazer uma aliança? Sabe, você está sendo fiel a essa aliança? Ou qualquer ordem te faz desalinhar com aquilo que o céu te chamou para fazer? Os nossos ouvidos, eles precisam estar abertos para aquilo que a palavra diz que nós temos que fazer. Os nossos ouvidos, eles precisam se abrir para aquilo que Deus espera que eu e você faça. E isso é em todos os sentidos da nossa vida. Como mãe, como esposa, como amigas, como filhas, como trabalhadoras, lá no teu serviço, no teu emprego. Nós precisamos ser fiel, amém? Trouxe outro exemplo, eu vou comentar bem brevemente. Nós vamos encerrar. Está lá em Lucas 8, do 1 ao 3. Amém. Vai dizer assim. Aqui vai falar de algumas mulheres que provavelmente você ouviu falar pouco na Bíblia. A gente ouve muito falar sobre Isabel e Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Isabel, mãe de João Batista. Isabel, uma mulher adiantada no processo. Maria ainda muito nova. Isabel com uma idade avançada. Maria ainda com uma vida toda por caminhar. A palavra nos conta que Isabel, ela procura Maria. E Isabel, ela serve a Maria. Ambas carregavam algo muito grande da parte do Senhor. Ambas carregavam um milagre. Mas mesmo o que Maria carregava sendo maior do que Isabel carregava, a palavra diz que Maria por 3 meses serve a Isabel. A palavra também fala sobre Débora e Jael. Débora é uma juíza, posicionada, sábia. A palavra também fala sobre Maria e Marta, 2 mulheres. Quando Jesus estava lá na casa delas, uma escolheu por servir, a outra escolheu por adorar. Sabe, irmãs, quando a gente anda junto com outra pessoa, muitas vezes nós vamos ter que escolher uma parte do bolo. Escolha certa. Escolha adoração. Escolha estar aos pés de Jesus. A palavra também fala sobre Ruth. Que linda essa palavra. Porque Ruth e Noemi, uma reconstrói a outra. Uma ajuda a outra, uma levanta a outra. Uma luta pela outra. 2 mulheres fiéis que não se abandonam. Seja você uma Ruth na vida de uma Noemi. Não abandona a sua amiga. Ora por ela, jejua por ela, levanta ela. Deus traz sempre 2 mulheres na palavra. E essas que eu citei são algumas das mais influentes, das mais importantes, das que a gente mais vê. Mas essa palavra vai falar sobre 2 ou 3 mulheres que a gente não ouve falar tanto. Talvez você seja elas. Talvez você seja aquela mulher que não é influente. Mas essas mulheres, ainda sem influência, elas seguiam a Jesus. E elas mantinham Jesus. Elas mantinham financeiramente, elas custeavam o ministério de Jesus. Nós podemos ser essas mulheres. Que Deus nos levante para sermos mulheres que possamos custear as obras de Deus. Porque se eu perguntar aqui, quem não compra uma roupa, quem não compra um brinco, quem não compra um batom, todo mundo vai levantar a mão, né? Porque a gente é mulher
mulher a gente precisa mesmo fazer isso. Mas tem algo maior que nós precisamos fazer. E tem algo maior que eu e você como mulher nós precisamos entender. Deus nos chamou para ser coluna. E uma coluna, ela é algo que se posiciona e que levanta, que segura, que mantém. Essas mulheres que andavam com Jesus, elas eram como colunas, porque elas mantinham o ministério de Jesus. Sabe, irmãs, eu e você nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso também. Nós temos uma aliança com o Senhor, então nós temos deveres com Ele. Às vezes as coisas não estão fluindo na nossa casa e na nossa vida, porque a gente gasta com tantas coisas. A gente coloca tanto dinheiro fora. E a gente esquece que nós precisamos manter o ministério daqueles que têm uma aliança com Jesus. A palavra vai dizer assim, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades, pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espírito malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Amém. Sobre essas 3 mulheres que nós vamos falar rapidamente. 3 mulheres posicionadas que escolheram a melhor parte, seguir a Jesus. Quando eu e você nós escolhemos seguir a Jesus, nós vemos muitas coisas. Porque essas mulheres, elas viram muito milagre. Essas mulheres, elas andaram com Jesus o tempo todo em que Jesus andou pela terra. Elas viram Jesus curando, elas viram Jesus libertando. Maria Madalena foi liberta por Jesus. Porque a palavra vai dizer que ela tinha 7 demônios malignos e ninguém conseguia libertar. Sabe, irmãs, ela não foi liberta pela lei. Ela foi liberta pelo Pai. Ela não foi liberta pelas tábuas. Ela foi liberta por uma aliança de sangue. Ela foi liberta pelo sangue de Jesus. E essas mulheres, elas andavam com Jesus, elas testemunhavam o que Jesus fazia. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez seja isso que nos falte, andar mais com Jesus. Mais relacionamento com Ele. Porque quando eu e você, nós nos relacionamos com Ele, a gente visualiza o que está acontecendo. Sabe, irmãs, quando eu e você a gente está dentro da igreja, quando eu e você a gente está num culto como o de ontem, a gente vê uma família toda aqui no altar, dobrada diante do Senhor, e a gente chega numa segunda-feira e a gente testemunha milagres. A gente viu uma mulher que ontem era dada como desacreditada pela medicina, mas hoje ela estava sentando e bebendo água e gesticulando sim. Ei, somente um Deus de milagres pode fazer isso. Eu e você precisamos andar com Jesus. Nós precisamos estar onde Jesus está. Nós precisamos ter relacionamento com mulheres que possam nos dar a mão e que possam nos chamar quando nós não temos vontade, quando nós estamos no dia mal, quando a gente acorda sem vontade de sair da cama. Sabe, porque o dia mal ele chega para todo mundo, mas Deus está nos levantando hoje para uma aliança sem rapturas. Deus está te convidando para fazer parte desse momento. Deus está te dizendo: ei, me segue, assim como essas 3 mulheres me seguiam. E você vai ver o que eu estou fazendo, você vai testemunhar do que eu estou fazendo. E ei, vai acontecer com você, porque se o seu coração se abrir, vai acontecer com você. Você vai sentir, você vai ser tocada. Sabe, tem um ponto de uma caminhada com Jesus que a gente só visualiza milagres, mas tem outro tempo de uma caminhada com Jesus que nós estamos sendo beneficiadas pelos milagres. E tem outro tempo de uma caminhada com Jesus que Deus te usa para que tu seja um instrumento e um canal para um milagre acontecer. São tempos de uma vida com Jesus, mas é uma caminhada. Você tem que começar, você tem que andar. Sabe, talvez hoje você está sendo convidada para vir na igreja, mas Deus está te falando: ei, filha, eu quero um tempo contigo de relacionamento. Começa a me seguir, anda comigo. Deixa eu te mostrar o que eu faço, deixa eu te mostrar quem eu sou. Ei, você tem que andar com Jesus.
quem Ele é. Você só consegue se apaixonar por quem Ele é quando você conhece quem Ele é. Sabe quando a gente se apaixona? Sabe quando a gente só quer a melhor parte do bolo? Sabe quando que a gente se encanta pelo que Jesus faz? Quando a gente deixa de andar com Ele. Quando a gente só começa a ouvir falar. Eu ouço falar do que Ele faz. Se Ele fez na vida da minha vizinha, Ele pode fazer na minha vida. Mas Ele está nos chamando para caminhar com Ele, para testemunhar. Quando você caminha com Ele, você se apaixona por quem Ele é, não por o que Ele faz. Você se encanta por Ele. Você é grata a Ele, porque você entendeu a salvação. Porque você entendeu que não é sobre esse plano. Você entendeu que não é sobre agora. E quando você entende essa aliança, quando você entende que Jesus ele volta para buscar a noiva, e que nós como igreja nós somos noiva, num todo nós somos noiva, mas eu e você individual nós somos filha, e Ele quer se relacionar comigo e com você como filha, para que um dia Ele volte e Ele te busque como noiva. Ei, escuta, primeiro você é filha, depois você é noiva. Você tem que entender isso, porque quando você entender, você vai brigar, você vai ficar eufórica, você vai pular, você vai dizer: ei, glória a Deus, eu sou filha, eu quero essa aliança. Sabe, a gente é muito crente na hora de olhar e falar: Maranata, na tua hora vem. Ele vai vir, Ele tem um compromisso com a igreja, Ele tem uma aliança com a igreja. Mas ei, escuta, Ele quer você como filha. Ele não quer você num todo. Ele quer você como filha. A aliança dele hoje, todas nós podemos ter acesso. Talvez você está olhando para a sua vida e você diga assim: eu quero, eu preciso, só isso pode me salvar. Fique de pé. O louvor pode subir. Salmo 23, coloca para nós, por favor. Amém. Salmo 23. Pode ser. Salmo 23 vai dizer assim, ó. Essa é uma palavra para aqueles que entendem a aliança do Senhor. Essa é uma palavra para aqueles que não querem somente a melhor parte do bolo. A palavra vai dizer, o salmista vai dizer assim, ó: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em outras versões diz: nada me faltará. Mas sabe que essa versão no hebraico, a tradução real dela, ela vai falar que não são alimentos que não vão nos faltar. Não é dinheiro que não vai nos faltar. A tradução real dela vai dizer que a presença não vai te faltar. Quero dizer uma coisa para você, mulher que veio até aqui hoje. Quando você entende que você tem uma aliança com Deus, pode tudo te faltar. Você pode viver escassez. Você pode viver perdas. Você pode viver abandono. Você pode viver momentos difíceis, noites de choro. Você vai passar por guerras, você vai passar por vale, você vai passar por um processo. Porque assim como essa aliança para estar no meu dedo, ela precisa de um processo. Eu e você, para sermos posicionadas em Deus, nós precisamos por um processo. Você vai passar por um processo, mas desse processo, a presença não vai te faltar. Ainda que tudo te falte, a presença não vai te faltar, porque você entende que você tem uma aliança com o Senhor e que o Espírito Santo dele habita dentro de você. Você pode estar no vale, você pode estar sem amigos, você pode estar no pior momento da sua vida, a presença não vai te faltar, porque eu sei para que eu fui chamada. Deus, Ele quer te posicionar nessa noite. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, você vai orar. E depois eu tenho um convite para fazer a você. Feche seus olhos. O Senhor, Ele vai colocar um anel no seu dedo. Ele abre mão de sua glória, sangue
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel Em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias disse e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no... Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Diga isso, irmãs. Totalmente teu. Nós somos teus, Pai. Fui encontrado pelo Teu amor, pelo teu amor, eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você. Sou totalmente teu. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigada, papai, pelo teu renovo sobre cada mulher. Jesus, nós entendemos que tu é um Deus de aliança. Nós entendemos, Senhor, que tu trabalha através da tua palavra. Nós atendemos, Senhor, que de Gênesis a Apocalipse tu sempre tinha uma aliança. Primeiro com um povo, depois com uma humanidade.
Senhor, nós somos mulheres partes dessa humanidade. Nós nos colocamos, Senhor, nessa noite. Nós abrimos o nosso coração. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós queremos Te falar. Nós queremos Te falar palavras de amor, de gratidão. Nós queremos Te lembrar, Papai, que nós somos gratas pela aliança de sangue que Tu tem conosco, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque através de nós a nossa família vai ser alcançada. Oh, Jesus, talvez aqui tenham mulheres que não se achem mais nem dignas de ter essa aliança contigo. Sabe? De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Declare: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus Deus que não é homem pra, e tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sabe, irmãs, o Espírito Santo, Ele me lembrou de algo agora. No momento mais difícil do meu casamento, num momento em que eu achei que tudo estava acabado, que Deus não tinha mais promessas para minha vida, para o meu relacionamento, eu estava numa festinha de aniversário e lá eu fui encontrada por uma profeta de Deus. Ninguém que estava lá sabia do que estava acontecendo na minha vida, exceto aquela mulher de Deus. Ela chegou na mesa que eu estava sentada, eu tomava uma água, e ela me olhou e disse assim: eu vejo uma aliança com muitas marcas e com muita arranhadura. Eu olhei para a aliança que eu tinha no meu dedo e eu não via isso. E eu, já desacreditada, no meu momento de maior sofrimento, e muitas vezes quando a gente está nesses momentos, a gente se afasta do Senhor ao invés de voltar para Ele. Eu olhei para ela e eu disse: tu acha? Eu estou achando que ela está brilhando bastante. Ela disse: não. Ela falou: mas tem uma promessa de Deus para a tua vida e essa promessa vai se cumprir. Ela disse: Deus está te dizendo que Ele vai mudar a história da tua aliança. Deus mudou a história da minha vida. Deus mudou a história do meu relacionamento, do meu casamento. Deus me mudou como mãe, me mudou como filha, me mudou como amiga, porque eu era suja, podre. Deus foi mudando a história da minha vida. Ele foi tirando as marcas da minha aliança. Mas antes dele mudar a minha aliança por fora, Ele foi me mudando por dentro. Ele foi devolvendo todas as coisas para o lugar. Aquele processo, aquele vale foi passando, e eu fui entendendo tantas coisas, e chegou um momento da minha vida que eu olhei para o meu marido e eu disse assim: eu não quero mais carregar essa aliança. Eu quero trocar essa aliança. Ele me olhou e ele disse: mas por quê? Eu falei: porque essa aliança, ela tem arranhaduras, ela tem marcas. E nós trocamos a nossa aliança. Nós mudamos a nossa aliança. Mas eu fui entender
que o que eu tinha que mudar era primeiro por dentro. Às vezes a gente quer que as coisas na nossa vida mudem e a gente quer mudar o nosso exterior. A gente quer ficar mais bonita, mais atraente, mais brilhante, como eu queria fazer com a minha aliança. Mas Deus precisava mudar a minha casa. Deus precisava mudar o meu gênio. Deus precisava mudar o meu marido. E quando tudo isso aconteceu, chegou um dia e Ele tinha uma nova aliança para colocar no meu dedo. Ele pegou aquela antiga, Ele entregou para aquela pessoa que trabalhava com ouro. E Ele disse assim: faz dessa aliança mais grossa, mais incorporada, mais bonita. Eu quero dizer para você, irmãs, que nós servimos a um Deus de segunda chance. Nós servimos a um Deus que na palavra Ele disse que a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Ei! Deus de segundas chances, Deus de novas alianças, Deus que faz tudo novo, Deus que restitui. Se você hoje sente que a sua aliança com Deus, ela é uma aliança com arranhaduras, Ele está te chamando à frente. Se você sente que você precisa se posicionar como mulher, Ele está te chamando à frente. Eu vou chamar a pastora para estar orando. Enquanto isso, ainda com os seus olhos fechados, vem à frente. Tome uma postura em Deus. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Diga isso. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Senhor, que alianças nessa noite, Pai, sejam renovadas na Tua presença, Senhor. Renove alianças aqui, Pai. Tire arranhaduras. Como a Ana ministrou, Pai, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Renove alianças. Renove sua aliança com o seu Deus. Quantas vezes está nos faltando posicionamento? Nós não estamos nos posicionando como deveríamos. Mas a partir de hoje, diga: meu Pai, eu vou me posicionar no temor do Senhor, respeitando a Tua palavra, a Tua vontade. Porque é dessa maneira que nós honramos a nossa aliança com Jesus, respeitando Ele, a palavra dEle, a vontade dEle. Assim nós honramos a nossa aliança com os nossos maridos, respeitando eles, respeitando a palavra deles. Assim honramos a nossa aliança com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Que
que sejamos posicionadas para que Ele derrame as bênçãos dEle sobre a nossa vida, como fez na vida de Sifrá e de Puá, onde o Senhor ali, diz a palavra, que abençoou aquelas mulheres por causa do seu posicionamento, por não terem quebrado a aliança, por terem respeitado a palavra de Deus. Lava-nos, Pai, com o sangue precioso de Jesus nessa noite, e tire de nós, mulheres, tudo que não vem de Ti. Lava-nos, Senhor Jesus, com o Teu precioso sangue. Passa com esse sangue nos nossos pensamentos, porque às vezes os nossos pensamentos não são bons, e isso muitas vezes está destruindo a nossa vida. Passa com Teu sangue, Pai, nos nossos lábios, porque muitas vezes são tão impuros, e por causa do que sai da nossa boca, Pai, nós acabamos jogando tantas coisas preciosas fora, destruindo a nossa vida, destruindo a nossa casa, por causa das palavras. Passa com Teu sangue, Pai, nos nossos ouvidos, que os nossos sentidos seja consagrado ao Senhor, e que nós sejamos, como diz a Escritura, não guiada pelo que vemos, pelo que sentimos ou ouvimos, mas guiados pela Tua palavra, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito que habita no nosso interior. É por isso que nós queremos ser guiadas, Pai, pelo Espírito que habita dentro de nós, não pelo que vemos, não pelo que ouvimos, não pelo que sentimos, porque muitas vezes isso está tudo corrompido, mas pelo Espírito que está dentro de nós. É por Ele que nós queremos ser guiadas, em nome de Jesus. Obrigado por essa aliança renovada nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, um abraço de amiga, de irmã. Diga para ela que Jesus ama ela. Isso, que ela é preciosa. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos só veem o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus, oh Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Declare isso, Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que Ele não é homem para mentir. Ele é mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas Sua palavra vai se cumprir. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua aliança conosco. Obrigado pelo Teu cuidado, Pai. Vamos aplaudir Ele bem forte. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Nós vamos encerrar, mas aqui na mesa tem um suquinho, tem um refrigerante para quem gosta, tem um cafezinho, né?
As irmãs prepararam ali, tem uns bolinhos, tem umas cucas, amém? Vou só abençoar você, vai na paz, vai com Jesus. Que bom que você veio, talvez você está bem cansada, mas sai daqui com a força do Espírito Santo, amém? Sai daqui com a alegria de Deus. Você tem uma aliança com Deus verdadeiro. E uma coisa eu digo para você, esse Jesus nunca vai quebrar aliança com você. Como a Ana disse, essa aliança foi feita com sangue. O sangue de Cristo foi derramado e uma nova aliança foi colocada com todas nós. Amém? Jesus tem um compromisso com você. Ele te guarda, Ele te abençoa, Ele é teu Senhor. Amém? Vão na paz. Quem puder, fica aí. Aplauda Jesus aí.